Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria imensa rever o rosto dos irmãos depois de tanto tempo, né? Por causa dessa quarentena, nós fomos fisicamente afastados, mas aos poucos estamos retornando pela graça de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 10. Estamos fazendo uma série de exposições na epístola de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 10. Diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Agora vamos ler novamente o versículo 8, porque será o texto base. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Peça para que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais para você entender a palavra de Deus. Peça para que o Espírito Santo possa sedimentar seu coração para ser receptível à palavra de Deus, e capacitação para que nós possamos pôr em prática o que nós iremos ouvir da palavra de Deus. Vamos orar nesse sentido. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer e te louvar por este dia maravilhoso, por este ar que respiramos, por este sol que respiramos, pelos livramentos, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido através da cruz de Cristo. Nós não somos merecedores, mas tu tens sido misericordioso para conosco. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha se revelar a nós na Tua palavra nesta manhã de uma maneira profunda. Te pedimos que o Senhor venha nos alimentar através da Tua santa palavra por meio do Teu Espírito Santo. E que o Senhor venha glorificar o nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, através de nossas vidas. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Jesus nos diz no seu sermão escatológico a respeito do fim, que no dia do juízo final, muitos dirão diante do seu trono, né, que profetizaram, falaram em línguas, curaram e fizeram tantas maravilhas em nome dele, onde essas pessoas vão dizer diante do trono dele: mas Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome profetizamos. E Jesus vai responder: mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, malditos. Quem são essas pessoas que Jesus os chama de maldito? Pessoas que dizem que conhecem a Cristo, pessoas que dizem que expulsam demônios ou fazem a obra de Deus, mas no juízo final ficará evidente que na verdade essas pessoas não conhecem a Deus. Esse é o joio, são pessoas que estão dentro da igreja, estão no seio do reino de Deus, mas não são crentes verdadeiros, não nasceram de novo, não são salvos, apesar de ter uma linguagem evangélica, apesar de ter uma postura de piedade, o que Paulo chama de aparente piedade, no sentido do uso da linguagem, do discurso, dos afazeres eclesiásticos. São pessoas que aparentam piedade, são pessoas que se enganam e enganarão a muitos, porque existe essa aparência. Então nós temos que entender que dentro da casa de Deus
dentro de uma grande casa não existe apenas vasos de honra, mas existem vasos de honra e vasos de ira, de desonra. Nós temos que, meus irmãos, examinar a nossa própria vida. Nós temos que ter certeza de que tipo de vaso nós somos. Se nós somos vasos de honra, se nós somos vasos salvos, nós somos ovelhas, se nós somos cordeiros ou se nós somos bodes, se nós somos salvos ou se nós somos ímpios dentro da igreja. Nós temos que entender que a palavra de Deus é algo muito forte nesse sentido. Dentro de uma grande casa, dentro da igreja, não existe apenas salvos. Existem os salvos e os ímpios que estão inseridos dentro da igreja. E é importante notar que na parábola do joio e do trigo, Jesus disse que quem implantou o joio dentro da igreja foi Satanás. Ele é quem implanta esse joio. Agora a pergunta é, que tipo de semente você é, joio ou trigo? Que tipo de figura você é dentro do pasto? Você é um bode ou você é uma ovelha? Você nasceu de novo, você é um crente ou você é um ímpio? Então, meus irmãos, essa palavra de hoje vai trazer luz a respeito dessas questões. Paulo diz que nós temos que examinar a nós mesmos para ver se nós estamos na fé. Então, nós iremos fazer isso com base nesse texto. Esse texto vai trazer o seguinte tema. O tema desta mensagem, meus queridos irmãos, é os resultados da salvação. E a partir da análise dos resultados da salvação, nós iremos entender qual é a característica básica de uma pessoa que nasceu de novo. E verificaremos, a partir dessa análise, se nós fazemos parte deste grupo. É óbvio que, ao vir para a igreja, ao estar aqui, nós já devemos ter certeza se nós fazemos parte deste grupo. Mas nós iremos analisar, então, quais são os resultados da salvação, para, a partir disso, não analisar a vida dos outros para saber quem é salvo e quem é perdido, mas a partir disso analisar nossa própria vida para avaliarmos se se enquadra nestes parâmetros. Então, é bíblico uma autoavaliação constante. É bíblica uma autoavaliação constante. Então, veremos quais são os resultados da salvação. Meus queridos irmãos, a salvação é um tema que tem que fazer parte do escopo, do discurso e da mensagem da igreja continuamente. Porque a salvação é o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos. A salvação é o motivo pelo qual Deus nos livrará do inferno. A salvação é o motivo pelo qual nós hoje somos raça eleita, adoradores do Senhor. É isso que faz a diferença na vida de qualquer ser humano, é a salvação. Portanto, é um tema central. E nesse sentido, eu faço uso das palavras do apóstolo Paulo. Não me canso de falar-vos as mesmas coisas. Não me canso, porque é proveitoso para vós. A importância central da salvação, formando então a espinha dorsal do Evangelho, é tão importante que o texto salienta isso no versículo 10, demonstrando que os profetas, eles inquiriram a respeito disso. Versículo 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Esses profetas, eles indagaram, se perguntaram ao Senhor, perguntaram às Escrituras, inquiriram, investigaram a respeito dessa salvação e profetizaram a respeito dessa salvação, dada a importância desse tema, a salvação. A salvação é um tema tão importante que o conteúdo dessa salvação é um conteúdo pelo qual até anjos desejaram prescrutar, como está no versículo 12. Então, meus queridos irmãos, vamos ao texto. Quais são os resultados da salvação? Então, encare esta mensagem não meramente como uma exposição de conteúdo teológico, mas encare como a palavra do Espírito Santo falando ao seu coração, apesar de que haverá conteúdo teológico, mas o principal objetivo é Deus falar ao seu coração. Quais são os resultados da salvação? O primeiro resultado da salvação, meus irmãos, com base no versículo 8, é o amor a Cristo. Versículo de número 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8, a quem, não havendo visto, amais. Nós amamos a Cristo, mesmo sem vê-lo. Como é possível amarmos alguém com amor tão profundo, sem você ter contato visual com esta pessoa?
Na verdade, Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que crerão mesmo sem ver. Ele disse isso para Tomé. O nosso amor a Cristo, ele é um amor que não depende do visual. Mesmo não havendo visto, mesmo não vendo, nós não precisamos que Jesus apareça para nós amarmos. Nós não precisamos que Jesus faça alguma bênção materializada para que nós possamos amá-lo. Nós não precisamos visualizar um milagre para amar Jesus. Nós não precisamos presenciar uma cura milagrosa, uma ressurreição. Nós não precisamos ver anjos andando dentro da igreja para nós amarmos a Cristo. Nós não carecemos do sobrenatural para nós amarmos a Cristo. Deve ser um amor natural. E por que é um amor natural de uma ovelha? Por que o crente verdadeiro, que nasceu de novo, ele ama a Cristo? Por que esse é um resultado natural? Por causa de tão grande obra que ele fez por nós. Versículo 3 ressalta as misericórdias de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, porque para perdoar uma pessoa tão ruim como eu e você, tem que ter muita paciência, tem que ter muita misericórdia, tem que ter muito amor. Então, meus queridos irmãos, nós temos que entender que esse amor a Cristo é um resultado de nós sermos salvos. Porque existem pessoas dentro da igreja que não amam a Cristo de verdade, que não amam a Cristo de fato, o que fica evidente por suas obras. Nós temos que entender, no entanto, que o nosso amor a Cristo é um resultado da salvação. Sendo um resultado da salvação, logo, consequentemente, Ele nos amou primeiro. Porque primeiro Ele teve que nos salvar para depois gerar em nossos corações amor a Ele mesmo. Então, isso nos faz lembrar da palavra do apóstolo João em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 19, que diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Como? Quando? De que forma Ele nos amou primeiro? E você diz, mas será que Ele me ama de verdade? Será que Ele me ama de fato? Porque as lutas que eu passo em diversas áreas da minha vida são lutas inquietantes e que eu fico questionando o amor de Deus. Será que Deus me ama? Veja, meus irmãos, essas evidências de que Deus nos ama, o que nos leva a amar a Deus. Ele nos amou primeiro. Qual é a evidência de que Ele nos amou primeiro? Porque Ele nos amou com amor eterno. Versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Versículo 2, eleitos, ele repete. Nós somos eleitos de Deus. Então é um amor eterno, como está escrito em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. Desde a eternidade. Mas também com amor revelado historicamente na cruz de Cristo. Como está escrito, meus irmãos, em Romanos capítulo 5, versículo 8. Que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que fica evidente no texto de Pedro, no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Esse sangue, essa aspersão do sangue de Jesus Cristo foi revelada na cruz de Cristo. Ou seja, nós o amamos por causa da salvação. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Logo, o amor a Cristo, na verdade, não é a causa da nossa salvação. Nós não somos salvos porque amamos a Cristo. Nós amamos a Cristo porque nós fomos salvos por Ele, como diz o versículo de número 3. Nós temos que entender que todo esse texto do capítulo 1 está enraizado no versículo 3, porque o tema principal é extraído a partir do versículo 3, onde ele diz, nos regenerou, ou seja, nos salvou. E essa regeneração resultou em amor. De fato, meus irmãos, é necessário que seja assim. Como Paulo nos diz em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que esse amor de Cristo nos constrange. Portanto, uma evidência de que você é salvo é se você ama a Cristo. Porque se você ama a Cristo é porque Ele te constrangeu a isso. Em que sentido? Te revelando a cruz, te revelando o amor eterno. Dentro de uma grande casa não existe apenas vasos de honra, mas existem vasos de desonra, vasos de ira. Aqueles crentes que ficam dentro da igreja, dizem que são crentes, abrem a boca para dizer com vantagem, eu sou evangélico, mas difamam o nome de Deus com seu mau testemunho. Lembre-se disso.
você na verdade é um vaso de ira que está sendo guardado para o dia da perdição eterna, porque se você fosse crente de verdade, você evidenciaria isso com amor a Cristo. O amor a Cristo é uma evidência de que nós somos salvos. Nós amamos a Cristo acima de nossa própria vida. Você quer ver o filtro que Deus vai fazer no dia da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo, depois que Satanás terminar a sua sedução de todas as nações. Quando vier a perseguição, esses crentes nominais não vão conseguir suportar e vão revelar quem de fato eles são. Meus queridos irmãos, então nós temos aqui o primeiro resultado da salvação. O primeiro resultado da salvação é o amor a Cristo. O segundo resultado da salvação é a fé em Cristo, versículo 8. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, nós cremos em Cristo Jesus como um resultado imediato da salvação. Veja, primeiro nós fomos eleitos, versículo 1 e versículo 2. Deus nos elegeu. A segunda etapa depois da eleição é a regeneração, versículo 3, nos regenerou, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e por causa desta morte espiritual, inaptos, incapazes de agir com fé ou de entender o Evangelho. Então primeiro Ele nos elegeu, em segundo lugar Ele nos regenerou, e depois que Ele nos regenerou, nos ressuscitou, nos fez entender o Evangelho, então Ele nos deu o dom da fé, porque a fé é um dom de Deus, e capacitou o nosso querer para querer e efetuar a nossa ida até Jesus, como diz Filipenses 1, versículo 6 e Filipenses capítulo 2. Ele operou em nós tanto no querer como no realizar. Então, finalmente vem a fé. A fé é um resultado da regeneração. A fé é uma consequência da salvação. Esse é o segundo resultado da nossa salvação. Se você é salvo de fato, então você tem fé em Jesus Cristo. E essa fé ela se revela das mais diversas formas. Em primeiro lugar, e imediatamente ao novo nascimento, nasce uma fé chamada fé salvífica, que é uma fé que Ele dá a todo aquele que é eleito, capacitando-o a crer em Jesus Cristo em uma fé suficiente para salvá-lo. Por isso que é uma fé distinta daquela crença dos demônios, porque os demônios acreditam na existência de Jesus, diz Tiago capítulo 2. Eles creem que estremecem, mas eles não são salvos, porque eles não têm uma fé salvífica. Então essa fé que é um resultado da salvação, é uma fé salvífica, é uma fé operosa, versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência. Nós fomos salvos para obedecer a Deus. Aquela acusação maldita que se usa contra a teologia reformada, de que a teologia reformada, que ensina que o crente é eleito, que o crente não perde a salvação, e gera crentes displicentes, crentes irresponsáveis, crentes que não buscam a salvação, já que eles têm certeza da salvação. Isso, meus irmãos, eu não vou dizer que é apenas uma heresia, mas também uma falácia satânica. Porque nós pregamos sim que o crente é eleito, que o crente não perde a salvação, mas nós pregamos sim também, de acordo com a Bíblia, que o crente ele é eleito para ser santo, que o crente ele não perde a salvação e que isso tem que resultar em gratidão a Deus. Isso tem que impulsioná-lo a buscar mais a Deus. É bem verdade que existem pessoas que usam a certeza da salvação para viver pecando, mas são pessoas que não conhecem a Deus. Os que conhecem a Deus, eles entendem a questão da fé operosa. É uma fé operosa, como diz Tiago capítulo 4, capítulo 2, que a fé salvífica é uma fé operosa, é uma fé da obediência. E este é um sinal de que você é salvo ou não. Este é um sinal de se você é salvo ou não. É a partir do seu testemunho, porque as nossas obras têm que brilhar. Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhem as vossas obras diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai celestial. Nós temos que entender, meus irmãos, nós temos que entender que nós carregamos algumas marcas do Cordeiro, e essas marcas têm que ficar cada vez mais evidentes conforme o fim se aproxima, e as marcas são: a primeira marca do Cordeiro em nossas vidas é o nome de Cristo escrito em nossa testa. Essa marca só Deus vê. Uma outra marca é o sangue de Cristo em nossas vidas. É uma outra marca que só Deus vê.
Mas uma outra marca, meus irmãos, que é a marca do Cordeiro em nossa testa e nossa mão, é a lei de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 6, esta lei estará atada em tuas mãos e por frontal entre teus olhos. Ou seja, essa lei de Deus tem que fazer parte da minha maneira de pensar e da minha maneira de agir, porque faz parte de uma fé operosa. Então essa fé em Cristo, que é um resultado da salvação, ela é uma fé, meus irmãos, salvífica, ela é uma fé operosa, ela é uma fé purificada, versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Veja, Deus ele vai apurando a nossa fé através do fogo, através das lutas. Então essa angústia, esse sofrimento, essa ansiedade, essa tribulação que você tem enfrentado, na verdade é o agir do Espírito Santo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem, onde Ele está usando o fogo para apurar e depurar a sua fé, de maneira que a sua fé ficará cada vez mais nobre, tão nobre a ponto de ser valorosa, e uma vez confirmado o valor da vossa fé, vai redundar em glórias a Deus. Então é uma fé salvífica, uma fé operosa, é uma fé purificada. Deus vai purificando cada vez mais essa fé, e é uma fé eficaz. Ela é uma fé eficaz, versículo de número 9. Versículo 9 ressalta isso: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, nós não vamos crer para sermos salvos. Ele está ressaltando qual é o objetivo final dessa fé: a salvação da vossa alma. A salvação aqui no sentido mais amplo possível, porque é uma infantilidade hermenêutica interpretarmos a palavra soter em grego, que é salvação, apenas significando uma etapa da salvação. Os autores bíblicos usam salvação, dependendo do contexto, em diversos aspectos, em diversas etapas. Existe a salvação eterna, eleição, não depende da nossa fé. Existe a salvação passada, regeneração, versículo 3, não depende da nossa fé. Mas existe a salvação de santificação, versículo 2, depende da nossa fé. Existe a salvação de purificação do nosso caráter, versículo 7, fortalecimento da nossa fé, também existe o objetivo da nossa fé. Então, meus irmãos, a fé ela é salvífica, operosa, purificada e ela é eficaz. É um resultado da salvação. Nós vimos até aqui, meus irmãos, os resultados da salvação. Quais são os resultados da nossa salvação? O primeiro resultado é amor a Cristo. Se você ama a Cristo, então o resultado é um sinal de que Ele te amou primeiro, de que você é salvo. O segundo resultado da nossa salvação é crer em Cristo, é a fé em Cristo. Fé salvífica, operosa, purificada e eficaz. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, terceiro resultado da nossa salvação é alegria em Cristo. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A pessoa central aqui é Jesus Cristo. Versículo 8. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Uma alegria indizível, uma alegria suficiente para nós falarmos, como ele diz no versículo 3, bendito seja Deus e Pai. A palavra bendito do versículo 3 vem da palavra grega eulogia, da onde se traduz ou chega à nossa língua elogio, lauda, eulogio. Significa dizer coisas boas, significa falar bem. Ou seja, nós vamos exaltar os atributos de Deus, nós vamos louvar a Deus por todo o bem que Ele tem feito a nós. Esse é o verdadeiro motivo de nosso louvor, porque a partir do momento que você está focado na resolução dos seus problemas, você não vai conseguir se alegrar nunca de maneira plena, porque Deus ele pode resolver o problema que você tem hoje, mas amanhã vai surgir outro. Eu não estou profetizando, estou relatando que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então pare de condicionar sua alegria às resoluções dos seus problemas. Comece a enxergar a sua salvação como seu motivo de alegria, porque a salvação é o nosso maior benefício.
Salmo 103 diz isso: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Mas qual é o primeiro benefício que ele relata? É Ele quem da cova redime a tua alma. É salvação, é regeneração. Por isso, meus irmãos, uma vez que nós entendemos a importância, a profundidade, o impacto da salvação em nossas vidas, isso vai redundar em louvor, em alegria. Por isso ele diz no versículo 6, nisso exultais. Eu tenho que me alegrar na regeneração. É nesse contexto que ele está relatando. Nisso exultais. Eu não tenho que me alegrar nas circunstâncias. É na regeneração que eu tenho que me alegrar. Por que tem alguns crentes que se desviam da igreja, se afastam da igreja, depois que Deus leva um parente seu, ou depois que ele perde um bem material, depois que ele entra numa profunda tribulação, ele se afasta da igreja? Porque a sua alegria estava centrada nas questões dessa terra. Por que os apóstolos apanharam, foram açoitados e mesmo assim saltavam de alegria por esse privilégio? Porque os olhos deles estavam fitos na glória, na salvação. Nós temos que entender que a nossa alegria ela é baseada e ela é, na verdade, consequente. A nossa alegria é uma consequência da nossa salvação eterna, do versículo 1 e 2, que é a eleição. A nossa alegria é um resultado da nossa salvação passada, versículo 3, onde ressalta a regeneração. A nossa alegria, ela é pautada e ela é resultado da nossa salvação presente, onde ele ressalta no versículo 5, que nós somos guardados por Cristo, por Deus, que sois guardados pelo poder de Deus. Por isso nós não vamos perder a salvação. Nós podemos perder tudo, podemos perder bens materiais, podemos perder a saúde, podemos perder familiares, mas nós vamos falar como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, porque ele é guardado pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus, salvação presente. E também a salvação futura, versículo 4, uma herança incorruptível. Isso é motivo de alegria. Observe que no texto ele fala de alegria, mas ele não relaciona em momento algum a alegria às questões materiais, à resolução de problemas materiais, porque isso seria muito mesquinho da nossa parte. Nos alegrar em Deus, se Deus nos der aquilo, se Deus nos der isso seria muito mesquinho, uma vez que nós seremos livres da ira, seremos livres do inferno, iremos habitar com Cristo na glória. Não existe um outro motivo mais importante para a nossa salvação do que esse. E se isso não te alegra, eu sinto muito. Se isso não te alegra, são duas hipóteses. Você não experimentou a verdadeira salvação, ou você experimentou um dia, mas deixou que o pecado minasse essa alegria, e você precisa voltar a ter a alegria da salvação e pedir, como Davi pediu no Salmo 51. Restaura, Senhor, a alegria da salvação. Se você não é mais um crente alegre, feliz, então você precisa dobrar o seu joelho e pedir perdão para Deus e dizer: Deus, me tornei um crente mesquinho, apegado a essa terra, me perdoa, Senhor, e restaura a alegria da salvação. Isso vai fazer toda a diferença. Meus irmãos, são essas as três razões, na verdade, os três resultados da salvação. A salvação resulta em amor a Cristo, fé em Cristo e alegria em Cristo. Que Deus assim nos abençoe.